Olá, alunos, tudo bem? Espero que sim. Aqui é a nossa aula sobre radiciação, ok? Basicamente, raiz quadrada, ok? Então, iniciemos. Vejam só, é muito importante isso aqui, ó. A radiciação é a operação inversa da potenciação, ok? Se lembrem disso, é a operação inversa. Aí vejam só, aqui está dizendo, ó, a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Por quê? 5 vezes 5 é igual a 25. Compreender isso aí? Então, os elementos da operação de radiciação são... Quais são os elementos? São índice, radical, radicando e raiz. Okay? O que é raiz? A raiz é o resultado da raiz quadrada. Radical é esse símbolo aqui, ó. Tá? Radicando é o número que fica dentro do radical. E índice é o número que fica aqui acima. Ok? Então, eu vou colocar aqui do lado um exemplo. A raiz cúbica de 8 é igual a 2. Porque 2 elevado ao cubo é uma potenciação. É igual a 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Aí vejam só. Essa é a operação de radiciação. Aí se liguem nisso aqui, ó. O índice é qual? É esse valor aqui, ó. É o 3. Ok? O radicando é o número que fica embaixo da raiz quadrada, é o 8. Ok? Da radiciação, é o 8. Tá? Aqui não é uma raiz quadrada, é uma raiz cúbica por causa do índice 3. Tá? Corrigindo aqui minha pequena falha. E a raiz aqui dessa raiz cúbica é 2. Compreenderam aí? E qual é o radical? O radical é esse símbolo aqui, ó. Tá? O tabuleiro de xadrez é um quadrado dividido em 64 casas. Aí quando a gente quer saber, ó, a raiz quadrada de 64, a gente quer saber que número vezes ele mesmo dá 64. A gente sabe que 8 vezes 8 é igual a 64. Então, qual é o número que vezes ele mesmo dá 64? É 8. Então, a raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é 64. Compreenderam aí? Complete os quadrados com as potências e raízes. Vejam só. 0 ao quadrado é 0 vezes 0, que é igual a 0. Aí eu quero saber a raiz quadrada de 0. O que significa? Que número vezes ele mesmo dá 0? Me digam. É 0, tá? 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1. 1 vezes 1 igual a 1. Que número vezes 1 dá 1? Ou seja, qual é a raiz quadrada de 1? É 1, porque 1 vezes 1 é 1, tá? 2 ao quadrado é igual a 4. Por quê? 2 vezes 2 igual a 4. Qual é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é igual a o número que vezes ele mesmo dá 4. Qual é? 2. Compreenderam aí? Eu recomendo que vocês anotem essas raízes quadradas do caderno de vocês, porque elas são as mais usadas. Ok? Continuando. 3 ao quadrado é igual a 9. Por quê? 3 vezes 3 é igual a quanto? 9. Aí o que significa isso?
a raiz quadrada de 9 é igual a o número que vezes ele mesmo dá 9. Que número é esse? 3. Agora vamos ver a raiz de 16. Ok? 4 ao quadrado é 16, porque 4 vezes 4 igual a 16. Então, qual é a raiz quadrada de 16? É assim que eu leio, ó. A raiz quadrada de 16 é o número que vezes ele mesmo dá 16. Que número é esse? É o próprio 4, porque 4 vezes 4 não deu 16. Então, recomendo que vocês guardem no caderno de vocês, anotem no caderno de vocês essas raízes quadradas. Tá? Elas são muito usadas. Ok? Continuando. 5 ao quadrado é 25. Por quê? 5. Porque 5 vezes 5 é 25. 5 vezes 5 é 25. Tá? Qual é a raiz de 25? A raiz quadrada de 25 é igual ao número que vezes ele mesmo dá 25. Que número é esse? 5. Compreenderam aí? 6 vezes 6 é igual a 36. Tá certo? Aí, qual é a raiz quadrada de 36? A raiz quadrada de 36 é o número que vezes ele mesmo dá 36. Que número vezes ele mesmo dá 36? 6. Compreenderam aí? 7 vezes 7 igual a 49. Então, qual é a raiz quadrada de 49? Aí você vai pensar assim, ó. Que número vezes ele mesmo dá 49? 7. Ok? A raiz quadrada de 8 agora. Não, de 8 não, de 64. 8 vezes 8 igual a quanto? 64. Aí a raiz quadrada de 64... Que pergunta eu tenho que responder para responder a raiz quadrada de 64? Eu tenho que pensar assim, ó. Qual é o número que vezes ele mesmo dá 64? Me digam aí. Quem disse 8 acertou. E agora falta só a raiz de 9, né? Não, a raiz de 81. Perdão. 9 vezes 9 é igual a 81. Ok? Qual é a raiz quadrada de 81? Aí você pensa, que número vezes ele mesmo dá 81? A gente não viu que é o 9? 9 vezes 9 é 81. Então, a raiz de 81 é 9. Tá? Aí eu vou colocar uma aqui do lado e vocês vão me dizer qual é a raiz quadrada de 100. Aí eu penso assim, que número vezes ele mesmo dá 100? A gente não viu que 10 vezes 10 é igual a 100? Não foi? Qual é a raiz quadrada de 100? É o número que vezes ele mesmo dá 100. Que número é esse? 10. A raiz quadrada de 100 é igual a 10. Aí, mais uma vez, ó. Essa parte aqui que eu vou destacar é o que vocês vão copiar no caderno de vocês. Para vocês saberem isso aqui, tá? Essas são as raízes quadradas principais. A raiz de 0, a raiz de 1, de 4, de 9, de 16, de 25, de 36, de 49, de 64, de 81 e de 100. Então, recomendo que vocês anotem no caderno de vocês, tá? Continuando. Qual é o índice? O radicando e a raiz em cada item. Esse exemplo aqui, ó, tem índice, tem radical, tem radicando e tem raiz. Só que vocês só vão precisar dizer o índice, o radicando e a raiz, tá? Ó, a raiz quadrada de 49 é igual a 7. Se liguem nisso.
Quando aqui não tem nada fora aqui no índice, é 2 oculto, certo? Então aqui eu vou dizer que é 2. Quando não tem nada aqui em cima, eu digo que é 2, porque é raiz quadrada. E o índice da raiz quadrada é 2, mesmo que não seja o índice 2, tá? Índice 2. Raiz. Qual é o radicando? 49. Qual é a raiz aqui? A raiz é o resultado. É 7. Tá certo? Próximo exemplo. A raiz quarta de 16 igual a 2. Por quê? 2 vezes 2, 4 vezes, dá 16. Olha, eu estou explicando aqui, tá? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Que número vezes ele mesmo 4 vezes, dá 16. 2. Isso é a raiz quarta, tá? Qual é o índice dessa raiz quarta de 16? O índice é o número que está aqui fora. 4. Tá? Qual é o radicando? O radicando é 16. É o número que está dentro da raiz. Dentro do radical, perdão. 16. E qual é a raiz? É o número que está depois do igual. É o resultado. É 2. Compreenderam aí? A raiz quadrada de 25 é igual a 5, porque 5 vezes 5 é 25. Tá? Qual é o índice dessa raiz quadrada? Tem algum número aqui? Não, né? Quando não tem é 2. Então o índice aqui é 2. Qual é o radicando? É o número 25. É o número que está dentro do radical. Ok? E qual é a raiz? É o resultado, que é 5. Então, alunos, essa foi a nossa explicação da aula de hoje. Caso tenha dúvida, pode perguntar. Se for necessário, reveja o vídeo. Tá? E bons estudos e até a próxima aula.